Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Acorda Vascão, o primeiro vídeo desta terça-feira e é claro, com muitas informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno. Iremos falar sobre nomes que estão engatilhados para 2023. Exatamente isso que vocês ouviram. Nomes que hoje aguardam a chegada do novo treinador e um provável sim deste novo profissional para chegar ao gigante da colina. Dentre eles, o meio atacante Gustavo, que hoje veste a camisa do Shabab Al-Ali do futebol árabe, e também o lateral direito Mateuzinho. A gente vai trazer essas informações exclusivas que conseguimos entrando em contato ontem com o staff dos dois atletas. Além disso, vamos falar também sobre Pedro Raul, novidades sobre a situação do atleta que está realmente muito próximo de fechar com o Vasco, uma grande contratação do gigante da colina, vai abrir com tudo essa janela de transferências e falar também sobre o Wellington Rato. Nosso vídeo vai estar focado principalmente nesses quatro atletas e falar lá no finalzinho sobre Matheus Barbosa e também Danilo Boza, o atual zagueiro do Vasco, que tem contrato apenas até o final de novembro. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos, né? Claro, sem muita enrolação, mas antes, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Este daqui é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo, onde está a palavrinha inscrever-se, aperte nela e se torne um inscrito do canal do Gigante. Queremos muito chegar aos 76 mil inscritos e, é claro, contamos muito com o seu apoio, contamos muito com a sua inscrição, ela é muito importante para o nosso crescimento. Deixe também seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar na divulgação deste vídeo. É o seu like que vai fazer com que o nosso vídeo venha a ser impulsionado aqui na plataforma do YouTube. E também, é claro, principalmente ative seu sininho de notificação, não esqueça. Muitas pessoas hoje estão reclamando que os nossos vídeos não estão sendo notificados. E também deixe nos comentários: Pedro Raul é um bom reforço? Mateuzinho, lateral direito do Sampaio, seria um bom reforço? Gustavo também seria uma boa contratação? Wellington Rato? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos, né? Vambora, sem muita enrolação, agora sim falar logo de Vasco. Eu já quero começar este Acorda Vascão trazendo a informação exclusiva que conseguimos ontem. Conseguimos entrar em contato com o staff dos jogadores, tanto do Gustavo quanto também do Mateuzinho, lateral direito do Sampaio Correia, e buscamos aí informações importantíssimas sobre a situação desses dois atletas. Dois jogadores hoje tivemos a confirmação que estão, sim, com as suas situações engatilhadas para 2023. Exatamente isso que foi passado para nós. Lucas, o que é uma situação engatilhada? Explica melhor. O que acontece? Hoje o Vasco já tem vários nomes que estão engatilhados. No caso, tem vários nomes que estão por um sim para as negociações serem iniciadas, desenvolvidas e sacramentadas. O caso aí, por exemplo, do Terãs, que muito se fala, é um nome que deve estar com a situação engatilhada, até por esse motivo que o Vasco não iniciou totalmente a negociação pelo atleta. Mas não é algo que está no meu poder aí realmente de informação a situação do Terãs. Eu falo sobre aquilo que eu sei. E no caso o Gustavo e o Mateuzinho, são duas situações que eu entrei em contato com o staff do jogador. E ele me confirmou que realmente a situação é essa. O Vasco hoje pediu a informação dos valores desses dois atletas, do tempo de contrato, no caso, né, do valor salarial que os atletas recebem, do que o Vasco teria que fazer para conseguir uma negociação. O Vasco já tem todas as informações possíveis, tanto do Gustavo quanto do Mateuzinho, para dar início às negociações. Essas são as informações que tivemos. O Vitor Bastos, coordenador de análise e scout do Gigante da Colina, entrou em contato aí com o empresário do jogador para buscar essas informações dos dois atletas. Então, há grandes possibilidades aí, que dependendo, é claro, da chegada do novo treinador, porque como eu trouxe, é uma situação engatilhada. Uma situação engatilhada não é algo correto, não é algo certo que irá acontecer, pois pode chegar um treinador e falar: eu não quero Gustavo e não quero Mateuzinho no meu time. Como também pode chegar um treinador e falar: poxa, eu gosto desses dois reforços e quero eles para o Vasco em 2023, e aí o Vasco só teria que realmente prosseguir com as negociações. Quero começar aqui dentre esses dois, primeiramente falando sobre o Gustavo, né? Para quem não conhece, o Gustavo é um cria das categorias de base do Sport Clube do Recife, um jogador jovem demais, de apenas 20 anos,
um jogador que se destacou muito no ano passado, vestindo a camisa do Sport. Foram 40 partidas, 2 gols marcados e 4 assistências. E neste ano, inclusive, com a camisa do Sport, ele atuou em uma partida e marcou 2 gols. É uma das grandes promessas, foi, né, uma das grandes promessas da base do Sport, não à toa, foi vendido pelo Sport ao Shabab Al-Ahli pelo valor de 3 milhões de dólares, na época 12 milhões de reais. Hoje, pelo Al-Shabab Al-Ahli, tem 13 partidas na temporada passada e 4 na temporada atual, com 1 gol marcado, inclusive, nesta temporada. E o que acontece? Como a gente acabou de trazer, o Vasco foi buscar informações do atleta junto ao seu empresário. E a expectativa é que as negociações, dependendo da resposta do treinador, avancem completamente. Inclusive, se tratando de negociações, hoje o Vasco, caso queira contratar o Gustavo, deve ter que fazer uma compra em definitivo dos direitos econômicos do jogador, já que ele foi comprado no início de 2022 e, no caso, foi comprado por 3 milhões de dólares. Muito difícil, o Clube dos Emirados Árabes vai querer liberar o jogador por um empréstimo. Libera apenas com venda e o valor de mercado hoje, os valores dessa negociação, giram aí algo em torno de 4 milhões de dólares. E essas foram as informações que me passaram, no caso, ontem em contato com esse staff, algo em torno de 21 milhões de reais que o Vasco terá que desembolsar para ter o Gustavo. E sobre outro atleta, o Mateuzinho. Mateuzinho foi um dos grandes destaques aí dessa Série B do Campeonato Brasileiro com a camisa do Sampaio Corrêa. Outro jogador muito jovem, 24 anos, em 2022 atuou em 49 oportunidades, marcando 3 gols e dando 6 assistências, inclusive uma dessas assistências contra o Gigante da Colina, lá lá no Castelão, em Maranhão, na partida contra o Vasco da Gama, no caso, o Mateuzinho vestindo a camisa do Sampaio Corrêa. Um grande lateral, e a informação que a gente tem é que o sonho dele hoje é vestir a camisa Cruz Maltino. O atleta é carioca, foi em passado que o jogador é de Japeri, ele tem um grande desejo de permanecer aqui, Japeri ou Magé, uma dessas duas, regiões, do Rio de Janeiro. Se eu não me engano é Magé. O Mateuzinho é de Magé e tem o desejo de permanecer no Rio e realmente isso será um fator fundamental, pois o Internacional procura o Mateuzinho, Fortaleza procura o Mateuzinho, Cuiabá também se interessou pela contratação do atleta, mas esse fator Rio de Janeiro seria crucial, fundamental, para que caso realmente o treinador falasse sim, eu quero o Mateuzinho, o Vasco conseguisse sair na frente pelas negociações. O staff do jogador me deixou muito claro, é um sonho do Mateuzinho vestir a camisa do Vasco. O jogador hoje está avaliado em 3 milhões de reais e caso o Vasco queira sua contratação, terá que desembolsar esse valor. Volto a repetir, um dos grandes destaques da Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Mateuzinho, e um dos grandes destaques desses últimos anos do Sport Clube do Recife, o Gustavo, dois atletas que estão com as suas situações engatilhadas e podem, dependendo da posição do treinador, do novo técnico, fechar com o Gigante da Colina. Seriam bons reforços? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Outra situação também que a gente já trouxe ontem, mas eu faço questão de reafirmar hoje, fazer alguma pequena errata sobre essa situação, que é o Wellington Rato. O Wellington Rato ontem no programa Sport Center confirmou que Vasco, Cruzeiro e São Paulo do Brasil haviam feito propostas pelo jogador. Porém, o empresário deixou bem claro que, por enquanto, o Vasco não oficializou uma proposta ao Wellington Rato, mas informalmente já fez ali, realmente já propôs um negócio pelo jogador, já foi até o empresário, já buscou saber. O Vasco realmente se interessou muito pelo Wellington Rato, mas a única diferença de Vasco da Gama para São Paulo e Cruzeiro é que São Paulo e Cruzeiro foram até o Atlético Goianiense e colocaram na mesa. Olha só, eu coloco isso daqui para ter o Wellington Rato. O Vasco ainda não teve essa atitude e acredito que, inclusive, pela falta do treinador, por esse aval que a gente vem falando para vocês. O Vasco precisa de um novo treinador para iniciar as negociações, iniciar as contratações. E até por esse motivo, mesmo diante de sondagens, de conversas, de interesses, de informalmente demonstrar um grande desejo de contar com o Wellington Rato, por não ter alguém ainda na beirada de campo definido, o Vasco não fez a formalização como São Paulo e Cruzeiro já fizeram. O Vasco está saindo sim um pouquinho atrás por enquanto, mas pelo grande desejo do próprio Wellington Rato de vestir a camisa do Vasco, pois é outro carioca, e também pelo projeto, que com todo respeito a Cruzeiro e São Paulo, o Vasco hoje tem melhor para mostrar ao atleta. Pode ser que mesmo saindo atrás agora, com a chegada do novo treinador e dependendo do desejo também do técnico em contar com o Wellington Rato, o Vasco consiga a contratação do mesmo. Um jogador que hoje vale 5 milhões de reais no mercado e caso o Vasco queira a contratação do atleta, terá que colocar essa grana na mesa. E para finalizar aqui o vídeo, falar sobre 3 assuntos. Pedro Raul, Matheus Barbosa
e Danilo Boza. Primeiramente, sobre Pedro Raul. Ontem à noite, o portal O Gol trouxe mais notícias se tratando da situação do vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, que está muito perto de fechar com o Vasco. Gente, por detalhes, hoje separam Pedro Raul e Vasco da Gama. O Vasco avançou nas tratativas para contratar o vice-artilheiro da última temporada do Brasileirão. E essa negociação deve girar entre 3 milhões e meio de dólares a 4 milhões de dólares. Lucas, no real, quanto dá isso? Entre 18 a 21, 22 milhões de reais que o Vasco vai pagar para contratar o Pedro Raul. Você, torcedor vascaíno, já imaginou, aliás, nesses últimos anos, que o Vasco queria pagar 20 milhões de reais para ter um atleta, o vice-artilheiro do Brasileiro? Eu duvido, eu coloco a minha mão no fogo que eu duvido que você pensaria que isso fosse acontecer nos próximos anos, e está acontecendo. O Vasco vai pagar e vai comprar o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Fez uma temporada, gente, excelente. Se tratando de números, o Pedro Raul foi titular em 34 partidas, marcou 19 gols e deu 2 assistências. Pedro Raul precisa aí de 131 minutos para marcar um gol. Tem uma média aí de um gol a cada 2 jogos. É realmente números impressionantes do Pedro Raul com o Goiás. Ele livrou o Goiás de um rebaixamento e chega agora para esse projeto de reformulação do elenco Cruz Maltina. A negociação avançou muito ontem, né? Após essa reunião que o Paulo Brax teve com o representante da 777, e foi passado pelos meios representantes que o dirigente teria o aval para avançar nas tratativas com o artilheiro. Ele não foi o artilheiro do Brasileiro, mas não deixa de ser um artilheiro por tudo que fez nessa temporada com a camisa do Goiás. Uma excelente contratação, e é claro, a partir disso o torcedor fica pensando, já temos o Júnior Urso ali, no caso sendo volante, temos o Andrei, temos o Uri Lara, temos o Marlon Gomes, temos o Figueiredo, vamos ter o Pedro Raul, o Wellington Rato é um nome que interessa, o Vasco vai montando o seu elenco, Davi Teranzi é outra peça que interessa, com bons jogadores aí, e realmente tudo dá a entender que se não montarmos um time para ser o campeão de tudo, que acredito que vai demorar ainda para que esse período chegue no Vasco, será um time que vai lutar, será um time que vai ter poder para disputar com os outros, diferente de tudo que a gente vinha vendo do Vasco desde 2011. Após aquele período, o Vasco sumiu do cenário do futebol brasileiro novamente e vai reaparecer com força total nesta próxima temporada, e a gente vê realmente nomes que estão sendo especulados aí, que são alvos de interesse do Gigante da Colina. E para finalizar aqui, falar 2 situações. Primeiro, Matheus Barbosa. Ontem o diretor executivo do Juventude se posicionou sobre essas 2 situações. Primeiro, sobre Matheus Barbosa, o Júnior Chavaré, que é esse diretor executivo, negou a existência de qualquer tratativa entre Juventude e o volante Cruz Maltino. Lembrando, Matheus Barbosa tem contrato com o Vasco até o final de 2023, segundo informações seria alvo de interesse do Juventude, mas o Júnior Chavaré desconfirmou essa informação, que realmente o Juventude iniciou qualquer tipo de tratativa para contratar o volante. E sobre Danilo Boza, informações que a gente teve pelo momento é que o Vasco não vai renovar o contrato com o zagueiro. O Vasco tinha o desejo sim de renovar com o Danilo Boza um contrato por empréstimo até o final do ano que vem, mas o Juventude não quer renovar o empréstimo, quer dinheiro, quer grana em um valor superior a 2 milhões de reais, e o Vasco, é claro, em conversas internas, viu que realmente não é compreensível, entende que não vale a pena investir 2 milhões de reais para ter o Danilo Boza para o ano que vem, então com isso as negociações estão meladas entre Vasco e o zagueiro que pertence ao Juventude. Inclusive o Júnior Chavaré, que é esse diretor executivo do Juventude, deixou bem claro, abre aspas, não tivemos nenhum contato oficial, se não houver definição até o final deste mês, o Danilo Boza se reapresenta para pré-temporada. Então, Danilo Boza não vem, negociações meladas, Vasco vai à procura no mercado de um zagueiro, principalmente para o lado direito do campo, já que o Anderson Conceição está confirmado, mas o Vasco com toda certeza, também, buscará outro jogador para aquele lado. A gente fica por aqui. Este foi a Acorda Vascão, o primeiro vídeo desta terça-feira, e retornaremos hoje com o Fala Gigante, o Boa Noite Gigante. O que não vai faltar é vídeo aqui no canal para você. Um grande abraço a todos e muito obrigado por ter ficado aqui até o final. E é claro, como eu sempre falo, fiquem com Deus e saudações vascaínas.